34 metros de comprimento, 12 de altura, 40 de envergadura. 4 motores com 5.000 cavalos cada, aviões que rasgam o céu com a força de Hércules. Os C-130 estão a cumprir 40 anos ao serviço da Força Aérea Portuguesa. 78.000 horas de voo, transportando carga e mais de 1 milhão de passageiros. A CMTV acompanhou uma semana de treinos exigentes. Temos feito voo a baixa altitude, que nos permite proteger do inimigo, quer em ambiente radar, quer em ambiente de ameaça aérea. Hoje, por exemplo, aquilo que fizemos foi, além de ser nível a voo a baixa altitude, aproveitámos a proteção que o terreno nos confere, portanto andámos a fazer navegação que nós chamamos de contour, contornar os montes. As missões militares podemos dividir em 2 grandes grupos também, que é o grupo do transporte aéreo geral, ou seja, coisas que nós transportamos, ou seja, do local A para o local B, onde nós temos os motores parados, colocamos cá os equipamentos que são a transportar, iremos voar para o ponto B, no ponto B iremos parar os motores e tirar todas as coisas que estão dentro do avião. Depois temos uma componente tática que fazemos com menos regularidade, mas que também é muitíssimo importante, que é nós fazermos várias coisas com os motores a trabalhar. Ou seja, vamos do ponto A para o ponto B, mas chegamos ao ponto B, não paramos os motores e retiramos coisas dentro do avião, colocamos dentro do avião. Nessa componente tática também há os lançamentos, ou seja, podemos lançar paraquedistas pelas portas, podemos lançar alguns equipamentos por gravidade, que chama-se CDS, e podemos lançar alguns equipamentos por extração, que são paraquedas que extraem todos os equipamentos para fora do avião, que chama-se hélios. Se em muitas aeronaves o piloto é herói solitário, nos C-130 são pelo menos 6 os tripulantes, cada um com a sua função no cockpit ou no compartimento de carga. Supervisionar principalmente os sistemas da aeronave, quer a nível de motores, quer depois os outros sistemas, os ar-condicionados, a parte pneumática, a parte elétrica. Portanto, fazer o acompanhamento e supervisão desses sistemas durante o voo, para, no fundo, libertar os pilotos para a função mesmo de pilotagem. E isto em virtude deste avião ser um pouco antigo. Começamos por fazer o planeamento da rota, planeamento de combustíveis, de performances do avião, tudo isso. Em voo, as minhas funções é toda esta panóplia de instrumentos, o radar, o inércia, as C12, que no fundo são os compassos e é aquilo que nos orienta em termos de heading e de navegação, e portanto é controlar todos estes instrumentos de modo a conseguir que a navegação seja o mais perfeita e eficiente possível. Não há pausas. Pode ser, mas não há pausas. Não há pausas porque isto, desde que está em funcionamento, tem que ir sempre a monitorizar, no fundo. A monitorizar, a checar, e não há a mesma hipótese. O Loadmaster, de uma forma mais grosseira, para sermos mais práticos, é a pessoa que é responsável por tudo o que acontece aqui no compartimento de carga. Como no local onde estamos agora, neste preciso momento, todas as coisas que se colocam aqui dentro, ou todas as coisas que se retiram aqui dentro, são da minha responsabilidade. Eu tenho que aferir se estão todas em condições para colocar aqui dentro ou para retirar. E depois apresento todas essas coisas que aconteceram aqui no compartimento de carga ao piloto comandante, que é a pessoa responsável pelo voo. O C-130 é inspecionado ao pormenor antes e após cada missão. Normalmente são 2 horas antes. 2 horas antes tenho que me apresentar aqui na aeronave, tenho que estar aqui para preparar o avião. E o que é que eu estou a preparar o avião? No fundo, é inspecionar a aeronave de maneira que ela, e checar os sistemas de maneira a que ela esteja pronta para quando os pilotos chegarem. Então sim, temos os motores em marcha e descolarmos. Começo a escrever tudo, frenagens dos barcos, aqui em baixo, neste frenagem, ver se há alguma ficha, porque o principal objetivo do flap, nesta parte para flap ser distendido, é para se poder ver a cabelagem e canalização do combustível e do óleo que circulam lá por dentro. Faz uma inspeção daquilo tudo, para se verificar se alguma ficha está desligada, ou se há algum tubo partido, ou se há alguma fuga, se há algum corrimento.
normalmente, porque esta área é os depósitos toda. Se houver uma fuga, fica logo aquela gordura a ver. Venho ver esta luz. A luz vermelha está aqui na ponta da asa. Tenho que estar sempre também a trabalhar, que faz parte da manutenção. Daqui passo por trás, vejo as estáticas, que isto é importante também, que é estas fitazinhas que estão aqui, que é por onde sai a energia estática do avião, no voo. Aqui a nível de verificação, é mais a nível, neste caso, por exemplo, fugas de hélice na retaguarda dos hélices, que é o que pode acontecer. Aqui a nível de parafusos estarem desapertados ou não, e aqui nas zonas chamadas zonas secas ou dry bays, verificar, por exemplo, se temos fugas. As fugas aqui, tanto podem ser fugas de combustível como fugas hidráulicas. Pronto, e a dar uma vista de olhos, estas zonas são zonas que não, teoricamente podem ter essa fuga. Aqui nesta zona da asa temos 2 barcos, tal e qual como na asa direita. Cada barco destes dá para 25 pessoas, por isso ao todo temos aqui 4 barcos que, em caso de uma amaragem, dá para aproximadamente 100 pessoas. As missões táticas que estávamos a falar há pouco envolvem mais coisas, mais meios, às vezes têm que ser planeadas com uma semana de antecedência, ou seja, uma semana antes começamos a preparar algumas coisas e a definir algumas estratégias, por exemplo, se levarmos forças especiais do DAE ou dos Rangers, ou seja, temos que aferir tudo com eles para no dia que vamos executar a missão as coisas correrem, como é óbvio, dentro dos nossos padrões e daquilo que nós pretendemos. Portanto, nós coordenamos com a operação, sabemos qual é a necessidade que a operação tem para a missão e fazemos então a configuração da aeronave para essa mesma missão. Eles saem, vão fazer a missão, ao aterrarem nós vamos verificar se existe algum problema com a aeronave e dependendo da necessidade de resolver esse problema, então entramos em ação, as equipas entram em ação, as equipas são divididas por diversos setores, sejam motores, sistemas eletroaviónicos ou configurações, e conforme as avarias que a aeronave possa trazer, então a manutenção resolve essas mesmas avarias para que a aeronave fique pronta para a missão seguinte. Uma centena de homens e mulheres faz o trabalho entre pessoal de voo e manutenção. A Esquadra 501 tem base no Montijo, mas já esteve ao serviço do país em quase todo o mundo. Por muito sítio. Pode-se dizer por todos os continentes e em países, muitos mesmo. Desde Timor, para um extremo, para o outro extremo, para o Canadá, os Estados Unidos, Angola, Moçambique, Noruega, Inglaterra, pronto, uma série de países. Acho que na Rússia nunca fui, por acaso, por falar nisso, acho que na Rússia nunca fui. Lituânia, Roménia, Noruega, Escócia, destacado. Já estive no Mali como representação de Portugal e da ONU. Um cenário onde existe ameaça, efetivamente, e aconteceu por 2 vezes nós estarmos aí para um aeródromo que tinha acabado de ser atacado e que tivemos de ficar à espera que houvesse algum tipo de avaliação se podíamos aterrar ou não. Portanto, esse cenário dinâmico acaba por ser também desafiante. O sítio mais difícil de trabalhar, mas também mais entusiasmante, porque é difícil e é entusiasmante, foi o Afeganistão. Nós estivemos a operar no Afeganistão em 2004 e 2005 e depois voltámos lá em 2008 e 2009. E durante esses 3 períodos distintos, fizemos lá missões interessantíssimas de apoio à população, de apoio a algumas equipas militares. Aterrámos em sítios não muito convencionais, em sítios muitíssimo diferentes, para lá do nosso habitual. Os bisontes, nome que herdam do tamanho e força do animal, são muitas vezes empenhados em emergências civis, como no aluvião da Madeira em 2010, ou no resgate de uma centena de portugueses afetados por um furacão. Quando houve o problema lá na Madeira das cheias, levámos muitas pessoas da Proteção Civil com motobombas e muitos equipamentos para auxiliar a população da Madeira a resolver o mais rapidamente possível o grande problema que eles tinham tido. E depois finalizámos com o transporte de uma ponte móvel do pessoal de engenharia do Exército para auxiliarmos a população com essa ponte móvel. A título pessoal, a missão que mais me marcou provavelmente foi a do resgate dos portugueses que foram afetados pelo furacão Irma nas Caraíbas. E a missão até era relativamente normal, tinha algumas... Enfim, foi planeada em muito pouco tempo, mas
nada que nós não estivéssemos habituados. O momento que me marcou mais em concreto foi quando eu estava no cockpit e comecei a ouvir muito barulho, vim ver o que é que se passava ao compartimento de carga e o pessoal espontaneamente começou a cantar o hino nacional. Portanto, a título pessoal foi uma coisa que me marcou muito, porque senti naquele momento estávamos efetivamente a fazer a diferença. Por exemplo, apoio ao Banco de Portugal, para as ilhas, quem leva o dinheiro, a força aí neste caso normalmente somos nós. Dar apoio à própria TAP, transporte de motores, quando eles, por exemplo, estiverem empanados, e já chegámos a levar, salvo erro, para Kinshasa. Nessas missões eu por acaso não participei, mas também já transportámos animais do Jardim Zoológico, por isso os golfinhos, viaturas do Papa, exatamente, por isso este avião é um multitasking, ele faz tudo, combate a incêndios e fazemos busca e salvamento. Os primeiros C-130 chegaram a Portugal em 1977. Estão cumpridos 40 anos de operação nas circunstâncias mais exigentes. O C-130 é uma aeronave que, não sendo moderna, é uma aeronave muito capaz. Em termos de performance, continua a ser um avião bastante fiável. Felizmente temos mecânicos muito profissionais, muito proeficientes, que têm um grande conhecimento da aeronave, técnico, teórico, e é graças a eles que nós conseguimos manter esta aeronave operacional sempre para a missão. O avião nós estamos a usá-lo, estamos a operá-lo, estamos a voá-lo e está aqui com saúde para nós o voarmos. Ele começa a precisar de uma pequena remodelação, que penso que é uma coisa que está-se a desenvolver no seio da chefia militar. O C-130 projeta Portugal para qualquer ponto do mundo. O Governo aprovou recentemente uma modernização modesta. Permitirá o que agora está proibido: o voo sem restrições no espaço aéreo europeu. Com a previsível chegada de um substituto em 2021, está por definir o futuro. Os C-130 podem ser retirados ou mantidos para combate aos incêndios, missão que fizeram até 1993. Os militares garantem que, qualquer seja a decisão, estarão lá para cumprir o lema da esquadra e dos C-130. Onde necessário, quando necessário.